Olha aí, queridos. Isso é muito importante. Não sei se vocês observaram. Teve um que correu rapidinho e já... É rapidinho, né? O outro ainda ficou ali. Mas todos foram privilegiados. Porque conhecem o que é da sua esposa. E você, que não participou dessa dinâmica? Como está o teu conhecimento, né? Será que você tem observado na sua esposa ou vice-versa? Você é esposa no seu esposo? Como é que está, né? Nessa condição, como nós estamos? Se você não está bem, hoje nós vamos ficar. Amém? Amém? Hoje nós vamos ficar. Vamos colocar de pé, né? Vamos ler a mensagem da palavra de Deus. Você me dê aí um sinal, tá? Se eu passar, tá, pastor? Oh, maravilha, Jesus. Quando a gente fala do amor de Deus é gostoso, né, irmãos? É uma responsabilidade. Não é fácil. A irmã Vera disse aqui que ela estava tremendo, né? Ainda bem que eu não estou tremendo porque eu comi arroz e feijão. Mas, verdade, irmãos, é uma responsabilidade. Não é fácil. Mas quero dizer que o mercúrio de Deus, ele cura. Desde ontem Deus tem falado que ele cura. Amém? Às vezes, irmãos, nós olhamos o que alcança os nossos olhos, não é? Nós vemos o que alcança os nossos olhos. Mas Deus vê o profundo da nossa vida. Ele vê o nosso futuro. Não é verdade? Então nós vamos ler aqui. É a mesma palavra que leu a nossa irmã Adriana. Adriana? Amém? Só que nós vamos pegar aqui no versículo 14. Aleluia. Esse calmo, tá? Mas, né? Eu creio que eu vou conseguir chegar até onde Deus nos permite. Amém? O capítulo 4, no versículo 14. Pastor, dá licença, eu vou... Tá? Bem? Glória a Deus. Que nos diz assim, e Neemias 4, 14. Que nos diz assim: e olhei, e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados, e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Vamos orar? Querido e eterno Deus, que o Senhor continue, meu Deus, falando conosco, Pai, através de tudo isso, meu Deus, que o Senhor nos concedeu. Que o Senhor possa, meu Deus, passar, meu Deus, o teu mercúrio, o teu bálsamo, que a tua, Senhor Jesus, proteção divina esteja, Senhor, aqui neste momento conosco, Pai, com cada família. Porque, Senhor, nos veio este tema, Senhor, que nós temos, Senhor, que lutar pelas nossas famílias. E nós aprendemos na tua palavra que se o Senhor não edificar, em vão vigiem os sentinelas. Mas nós acreditamos, ó Pai, que nesta tarde, nesta noite, grandes coisas o Senhor vai continuar operando no nosso meio. Amém. Podem se sentar, amada igreja. Queridos, Neemias foi levantado por Deus para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, que estavam em ruínas, como já foi falado aqui. Muros baixos, com brechas e frágeis. Muros baixos, com brechas e muito frágeis. E se tornava o alvo fácil para a invasão inimiga. Nós podemos ver, amados, que quando nós damos alguma brecha, não é? No meio de alguma dificuldade que temos enfrentado no meio da família, o inimigo
avançar. Mas nós temos aqui, irmãos, muitas receitas que nos diz que quando nós fechamos todas as brechas, o inimigo cai por terra, como nós vimos aqui nesta peça que foi apresentada. O diabo luta com fúria, não só com as famílias, mas, irmãos, com todo o ser humano, porque a primeira construção de Deus foi a família, claro, não é? Mas olha, o inimigo ele não quer saber se você é grande, se você é pequeno, ele não quer saber, ele quer destruir, porque é uma construção de Deus. E queridos, como está aqui o título, lute por sua família. O que nós temos feito, irmãos? Será que nós temos lutado? Olha, nós podemos ver aqui, que é a continuação, ao perceber que os ataques eram dirigidos contra as famílias que trabalhavam na obra, Neemias convocou todos para que se engajassem na batalha. Ainda nos diz, irmãos, mais, que a ordem era para que cada um se comprometesse e lutassem por suas famílias. Queridos, será que nós temos lutado pela nossa família? O que tem, irmãos, qual é a brecha que você tem deixado o inimigo avançar? Será que é o orgulho? Será que é a falta de perdão? Irmãos, quando nós fechamos o nosso coração, nós impedimos Deus operar. Quando nós fechamos, irmãos, né, o nosso coração, se fecha tudo. Mas quando nós deixamos Deus entrar, diz a palavra de Deus que Ele bate na porta de quê? Do nosso coração. E quando nós batemos numa porta, a pessoa que está do lado de dentro, se ela não abrir, amados, nós não podemos entrar. E Deus está batendo na porta do nosso coração, muitas das vezes para nos ensinar alguma coisa, e nós temos fechado. Eu não sei, amada igreja, o que Deus tem exigido, tem batido na porta do teu coração, falando com você, mas se você não tem abrido, cuidado. Cuidado. E hoje é o momento. Deixe ser trabalhado pelo nosso Deus. Aleluia. Se você quer obter a vitória, queridos, deixe ser trabalhado pelo nosso Deus. Amém? E os ataques, né, que ali ocorriam, realmente eram de grandes riscos. Mas sabemos, irmãos, que o inimigo de nossas almas, que veio, como já foi citado aqui, para matar, roubar e destruir, continua lutando para destruir o maravilhoso projeto de Deus, que é a família, não é? Que é a nossa família. Então, por isso, é chegada a hora. Devemos inspecionar, devemos, irmãos, né, vermos os muros, qual é os ajustes que nós temos que fazer. Qual é o ajuste? Eu não sei qual é o ajuste que você tem que fazer, mas eu sei qual é o ajuste que eu tenho que fazer. Amém? Então, amados, vamos lutar como lutou aquele povo. Olha, também uma coisa que na dificuldade, na adversidade, às vezes, quando você não encontra uma saída, o que vem mais, logo rapidamente, é o medo. Hoje eu até estava conversando com algumas irmãs ali em cima. O medo também, ele é a causa de muitas vezes nós perdermos bênçãos de Deus. Não tenha medo. Não tenha medo. Seja corajoso. Seja forte. Porque o nosso Deus, Ele nos diz ali, né, em Isaías 41:10, que Ele, não temas porque eu sou contigo. Não é? Eu te ajudo. Aleluia. Ele diz que Ele é o nosso Deus. Amados. E às vezes
O medo, ele interrompe as bênçãos de Deus para a nossa vida. O medo, ele se torna um muro muito alto. E às vezes pensamos que não vamos conseguir. Não vemos uma saída. E às vezes buscamos até em lugares errados. O consolo, a solução, aonde devíamos recorrer? Aos pés de Cristo. Queridos, não fique com medo. Porque o medo, ele não traz nenhum benefício. O medo ficou para aqueles que retrocedem, para os covardes, para os frouxos, como diz a palavra de Deus. Não deixe, irmãos. Enfrente o inimigo das nossas almas, não é? O nosso adversário. Mas como nós vamos enfrentar? Nós temos que nos revertir das armaduras de Deus. Amém? Quantos gostam de orar? Diga amém. Amém. Isso é importante. Foi falado já desde ontem, né? Que sem a oração não chegamos em lugar nenhum. Mas olha, a cada um fazendo a sua parte, como ontem, né, o pastor Sérgio falou aqui, que às vezes, no meio no âmbito da família, existe ainda aquele machismo, né? Ou até mesmo tem mulheres que querem tomar parte do homem, né? E não é assim. A Bíblia nos ensina que nós somos educados, não é? Eu não posso dar ordem para meu esposo, mas eu posso ajudá-lo, desde que estejamos em comum acordo. Isso é importante. E como nós vamos estar em comum acordo, irmãos? Quando nós estamos tendo comunicação. Amém? Porque, irmão, se meu esposo não conversa comigo e nem eu com ele, algum assunto que nós precisamos tratar, se depois, vamos supor, se ele traz um assunto e ele não trata comigo, trata com alguém, e depois isso tem que ser, eu também teria que estar participando, e eu não sei, como vai ficar? Como você ficaria, esposa? Tem alguma esposa aí que pode dar um exemplo? Eita Deus, nessa hora ninguém fala, né? Chateada. Outro exemplo? Magoada. Só não pode estar iracunda, né? Como diz a Bíblia, né? Não. Mas aí, o que acontece? Se você está em vigilância, não está dando brecha, você vai chegar com calma, não é? Não é jogando os pratos e as xícaras, como ontem aconteceu aqui naquela ilustração. E aí, vai haver uma comunicação passiva, né? Mansa. Que aí você pode até conciliar aquilo que foi destratado. Às vezes por uma negligência. Mas é essas brechas que nós não devemos deixar acontecer na nossa vida. Não devemos deixar, irmãos. Sabe por quê? Porque por causa de muitas brechas, muitas famílias estão destruídas. Queridos, e é como eu lhe disse, ali em Filipenses 4:13 nos diz: posso todas as coisas em quem? Naquele que me fortalece. Ei, você está lendo a Bíblia, não é? Opa, meu Deus. Como é? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí, irmãos. Esse é o nosso segredo. Se nós estamos buscando a Deus, nós temos direção em todo o tempo. Nós temos comunhão em todo o tempo. E ainda nos diz o próprio Senhor que Ele sustenta com a destra da sua justiça, não é? Glória a Deus. Amados,
Existe uma passagem na Bíblia, eu vou trazer rapidamente também, de uma mãe, foi cantado aqui, né, um hino. Eu queria até que as irmãs, se possível, pudessem me dar cópia desse hino que vocês cantaram aqui, o grupo de louvor. Esse fala sobre a mãe, né? Não deve desistir pela sua família. Olha, lá Aleluia, Jesus. em Reis, 2 Reis, no capítulo 4, de 1 ao 7, nos fala de uma viúva. Quem conhece essa passagem? Eita, você não conhece? Vai conhecer agora. Peraí. Essa viúva, ela foi muito sábia, irmãos. Né? Ela foi muito sábia. Uma pessoa, uma mãe que lutou pelos seus filhos. Ela ficou viúva e ficou com 2 filhos. E além dos 2 filhos, ainda ficou com a dívida muito grande que seu esposo tinha. E nos conta aqui nessa passagem que ela ficou em desespero, porque queriam levar os seus 2 filhos como o pago daquelas dívidas. Mas aquela mulher, irmãos, ela correu com uma pessoa na qual ela sabia que temia Deus. Quem é essa pessoa? Eliseu. Glória a Deus. Ela correu com ele e tenho certeza, irmãos, que ela suplicava para ele, porque ela estava lutando pelos seus 2 filhos. Ela já tinha pedido o esposo. Agora, tudo que ela tinha era aqueles 2 filhos. E nós que somos mãe, nós não queremos perder nada também, não é verdade? Nós queremos sempre termos, sempre acolher a nossa família, sempre que eles sejam os mais protegidos, porque isso, irmão, já vem de cada família, né? De cada mãe, de cada lar. Claro que hoje nós vemos muitas mães aí também que só misericórdia, né? Mas eu falo que aquele que teme a Deus é diferente. Amém? Mas, amados, esta mulher correu com Eliseu e disse: não, meu Senhor, não deixe que leve meus filhos. Creio que ela suplicou: por favor, não deixe. E Eliseu, vendo a aflição daquela mãe, disse: o que tu tens? E ela disse: ah, meu Senhor, apenas o quê? Aleluia, Jesus. Meu Deus. O que ela tinha? Um pouquinho de azeite no botija. Mas olha a importância, irmãos, como eu disse. Primeiro eu falei que Deus, o Senhor, Ele bate na porta do nosso coração e espera que nós venhamos abrir. E essa mulher, quando Eliseu lhe disse, né? Vai e pede vasos emprestados. Aquela mulher não duvidou. Ela correu e ela pediu ajuda com certeza dos seus filhos. E ela fez tudo como Eliseu lhe tinha ensinado. E aí aconteceu o milagre de Deus para a sua vida. Amém? Qual foi o milagre? Ela havia salvado seus filhos de serem escravos. Queridos, temos lutado pelos nossos? Se você ainda não tem, vamos lutar. Porque maior é aquele que nos prometeu. Aleluia. O Senhor nosso Deus. Amém? Quem sabe hoje você não tem teu esposo, ou você não tem a tua esposa, ou você está sem teus pais aqui, você é jovem, está aqui. Algo está aqui acontecendo, que você diz: meu Deus, eu preciso também dessa ajuda, me socorra. Me socorre, Senhor. O Senhor está aqui para te socorrer. Aleluia. O Senhor está aqui, amados. Não importa o teu passado. Nós vemos essa ilustração aqui, ó. Né? Já queria destruir na ilustração aquela moça. Seus pais estavam ali chorando, gemendo pela sua vida. No momento, se aquele esposo desse também brecha, haveria o quê? Um conflito naquele lar. Mas não, eles recorreram e se uniram na oração. E ali houve a resposta. Ali houve a ação de Deus. Mas ainda naquele momento, daquela ação, estava havendo outra ação, que é do nosso adversário. Queridos,
Não vamos deixar de lutar. Não vamos deixar, irmãos. Nós podemos ver outro exemplo de alguém também que pelejou pela sua família. Foi ali em Gênesis 7:1. Noé. Se você quiser ler, pode ler. Amém? Olhe bem o que disse. Gênesis 7:1. Depois disso, o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Aleluia. Queridos, esta geração também está como a geração que estava antes. Como é? Casavam-se, davam-se em casamento, né? Iriam aí comprar, vender, procuravam as distrações desta vida. E diz a palavra de Deus, se você for ler ali em Gênesis mesmo 6, né? 5, você vai ver que Deus se arrependeu de ter feito o homem na face da terra, tudo que ele tinha criado, porque a maldade daquele povo aumentava, cada vez mais crescia, e Deus se havia arrependido, irmãos, mas havia alguém que temia ao Senhor. Aleluia. A importância de nós termos comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. A importância, irmãos, de nós termos mesmo segredo com o nosso Deus. É importante porque foi, olha aí esse exemplo que Noé nos trouxe. Olha lá como diz, né? Que o Senhor havia visto que Noé estava justo diante dele nesta geração. Amados, essas coisas da vida, elas passam. A fama, o dinheiro, a beleza, a mocidade, tudo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Aleluia, Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus? Diga amém, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você tem direito, tá? Glorifique a Deus porque ele merece todo louvor. Aleluia. Eu vou pular algumas coisas aqui. Amém? Porque eu quero chegar. Noé ainda, vamos lá mais um pouquinho. Noé ainda nos diz assim, olha aí, vejamos agora outro exemplo, né? Glória a Deus. Aleluia. Em Gênesis 6:7. E disse o Senhor: destruirei de sobre a terra o homem que criei, até o animal, porque me arrependo de as ver feito. Gênesis 6:8 diz: Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Gênesis 6:18 nos diz: mas contigo, Noé, estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Aleluia, Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus continua falando conosco. Aleluia. E nós temos que estar preparados para entrarmos também na arca do Senhor. Aleluia. Amém? Amados, não desista. Vem ventos fortes. Continue acreditando, como Pedro creu e andou sobre as águas. Amém? Ele não duvidou. Mas um pouquinho na distração dele, ele começou a afundar. E aí o que aconteceu? Ele gritou por socorro também. Aleluia. Amados, não podemos nos distrair. Mas vamos avançar. Amém? Vamos avançar. E Gênesis 7:5 nos diz: e fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Nessa vida, para nós aprendermos alguma coisa, existe alguma exigência. Eu ouvi o pastor falando hoje, né? Para aprender, pastor, para nós fazer, nós temos que aprender. É verdade, amados. E às vezes as coisas no princípio são difíceis. Às vezes, quando está no princípio, nós queremos desistir, porque nós achamos tão
Mas se nós temos força de vontade e Jesus está na frente da nossa vida, nós conseguimos. Aleluia. Amém? Por isso, não desista. Não te enfade. Não se irrite. Aqui nós vamos ter algumas receitas boas, tá? Queridos, continua a mesma palavra, né? E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. A nossa irmã Vera nos contou aqui, né? Ela vinha na igreja, mas ela queria servir a Deus da forma dela. Foi bonito o testemunho dela. Nosso testemunho pessoal é importante, sabia? É. Cada um de nós temos um chamado e viemos de forma diferente, não é verdade? E agora eu quero dizer que Deus nos chama, mas Ele nos dá uma ordenança. Ele diz que Ele quer nós em espírito, corpo, alma e espírito em verdade. Corpo, alma, espírito em verdade. Amados, aqui na terra, o ser humano dá um jeitinho para tudo, né? Tá. Mas para morar no céu, só vai entrar os lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Só. Ali não vai ter jeito para fazer algum jeitinho, não. O jeito é fazer como Noé fez. Observou todas as ordenanças que Deus lhe havia dado. E esse é o segredo para morarmos na glória com o Senhor. Este é o segredo para termos a nossa família também na presença do Senhor. Este é o segredo que nós temos a felicidade com a nossa família na presença de Deus. Queridos, eu vou dar uma pulada aqui, né? Nós vamos ver também quando a família ela está sob o ataque. Nós já vimos ali sobre Neemias, né? Agora eu gostaria que os irmãos, eu não vou ler tudo, porque é longo, né? Em aos Efésios 6, 10, 11, 12, 13. Que nos diz também um trecho da palavra de Deus. Revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Nesses últimos dias, somente a família que obedece à palavra de Deus conseguirá triunfar sobre as investidas de Satanás. A receita é essa que nós temos, viu? Revestido de toda a armadura de Deus. Tem pessoa que está se revestindo aí de ouro, né? De tudo desta vida. Mas não é assim. É de toda a armadura de Deus. Aleluia. Irmãos, nós sabemos, irmãos, que hoje está acontecendo coisas sérias no âmbito familiar. Hoje, principalmente aqui no Japão, nós tivemos alguns países, como falou o pastor, ali nos Estados Unidos, no Canadá, as leis são as mesmas. E eu nunca vi uma criança fora de escola. Nunca vi. Porque até nos exortaram que se pegassem as crianças que não fossem na escola, ligassem para nossa casa e uma criança atendesse, alguém ia ficar continuando no telefone com aquela criança até que alguém do governo, uma polícia chegasse naquele lugar para ver se aquela criança estava sozinha. E isso era até 15 anos. Então, irmãos, meus filhos tiveram a oportunidade de estudar ali nos Estados Unidos e era, irmãos, nem a hora da palavra de Deus, nem a hora de oração para começar as aulas. E eu ficava muito feliz. Era maravilha. Hoje, este país está em decadência porque tiraram estes momentos. Veja, irmãos, não tire nada da tua casa aí, que é de Deus, tá?
Eu falo sempre ali na igreja e falo no círculo de oração. E nós somos espirituais. Temos que ser. E nós temos que saber o que é bênção e o que não é. Aquilo que tira o nosso tempo de Deus não é bênção para a nossa vida. Não é bênção para a nossa família. Amém? Vamos ser sábios. Então, amados, como você tem ensinado os seus filhos? Eu achei bonito, né? O presbítero falou aqui que ele deve toda a graça, toda a honra para o Senhor, porque foi salvo, né? Através da oração da sua voz. Oh, Jesus, obrigado. Porque eu também, irmão, sou vó. Temos 7 netos, né? Temos 2 da filha Trifena, 2 do filho Esaú, 1 da Zípora e 2 do Misael. 2 do Misael. 7 netos. E o nosso neto, não sei se eu mandei para a irmã Valquíria a foto do Nicolas orando. Não sei para quem que eu mandei. Mas, irmãos, no culto familiar, eu tenho um neto de 1 ano e 5 meses hoje ele está fazendo. Ele também já está aprendendo a ajoelhar. Às vezes ele vai na nossa cabeça e fala, sai. Sai mesmo, em nome de Jesus. Né? Por quê? Porque ele está aprendendo. Não é? Queridos, o que você tem ensinado para os teus filhos? Você que está responsável por uma criança, por um jovem, por um adolescente, o que você tem investido com ele? Nem que for 10 minutos. Mas não deixe de ensiná-lo a bússola de Deus. Aleluia. Amém? Isso é muito importante. Não deixe, irmãos. Às vezes nós, as mulheres, né, as esposas, têm aquele cuidado de estar com a sua casa brilhando, suas coisas no lugar, tudo direitinho, né? E de repente, será que nós estamos com a nossa casa espiritual assim também? Brilhando? É, amados. Isso não é só para as irmãs não, tá? É para os irmãos também. Será que nós estamos com a nossa casa brilhando? Quando nós estamos com a nossa casa brilhando, tudo está limpo. Amém? Amados, não deixe nada tirar a tua atenção. Nada. Nada mesmo. Aleluia. Sabemos que aqui, como eu disse, aqui é um país que a gente vê que tem uma necessidade, os pais, os 2 trabalharem, as crianças de irem para uma creche, para uma escola, são horários intensivos, né? As minhas netas ali, tem uma que vai fazer a 6ª série, às vezes ela fica, irmãos, ela está já na mocidade. Vai fazer, às vezes até 10 horas da noite, estão ali com as tarefas. Mas, irmãos, eu digo para elas, filhas, se não dá para ir toda quarta-feira no ensaio, vai uma. A irmã manda os hinos para ela. Mas não deixe ela fora das bênçãos de Deus. Não deixe o teu próximo fora de quê? Das bênçãos de Deus. A igreja é uma família. Ou não? Somos uma família, irmãos. Tá? Somos uma família. Quando você perceber que alguém está aqui, sumindo dos cultos, sumindo da oração, sumindo dos louvor, olha, fale com o papai do céu, fale com o pastor, mas vá atrás daquela pessoa, por favor. Chegue com ela. Diga, olha, quer a vitamina do Espírito Santo? Não se distraia. Não vire uma estátua de sal. Porque para morarmos com Cristo, existem ordenanças de Deus, mandamentos. Amém? Não dê, irmãos, coisas que venham destruir a tua família para os teus filhos. Não deixe, irmãos. Hoje nós vemos, né? O Nicolas, né? O telefone corre, toca, ele corre. Já sabe até que tem que puxar assim para atender. Irmãos, o que é isso? Não é? Não, amados. Vamos ensiná-lo. Tem pessoas que deixam até com os desenhos, tá? Cuidado, né? Cuidado. Mas coloque desenhos que edificam, né? Desenhos
que falam da palavra de Deus. Sabe por quê? Mais tarde, eles serão os futuros obreiros daqui deste lugar. Amém? Irmãos. Nós temos que investir com a nossa família. Queridos, a televisão e a internet é um aparelho muito bom, né? Que nos ajuda em algumas áreas. Quando a gente não sabe cozinhar, né? Essas donas de casa, vamos lá, conseguimos, né? Mas olha, ela também é uma forma de destruição. Vamos ter cuidado. E nós vemos que existe muito conflito nos lares. Por quê? Porque às vezes você trabalha o dia inteiro. Hoje tem culto? Tem. Então vamos. Não tem? Então. Não, hoje eu quero descansar. Um vai para a televisão, o outro vai para o computador. E os filhos? E a janta? E a preparação para outro dia? Como fica? E outro dia está cansado. Ele nem dobra o joelho para orar mais, porque ele está cansado. Ele nem lê a Bíblia, porque ele não aguenta mais. Se ele abrir a Bíblia, ele dorme. Irmãos, cuidado. Não vamos deixar este inimigo roubar o nosso tempo. Sabe? Não vamos deixar. Você diz, mas Manilda, eu tenho que viver só com a Bíblia, com a Bíblia. Irmão, você come quantas vezes no dia? Eu, bastante. Quando não estou em jejum, eu como. Irmãos, assim tem que ser essa palavra. Amém? Porque cada vez que você se alimenta dela, mais instrução você vai ter. E quando você tem instrução dentro dessa palavra, você quer transmitir. Você quer passar. Teve uns dias aí que eu tive que vigiar, porque era 4 horas da manhã trabalhando, e eu queria, com aquela graça, com aquele gosto, eu queria mandar para as irmãs também, para os irmãos, né? Irmãos, é gostoso. Se você não está cheio da bênção de Deus, vai estar cheio de quem, irmãos? Temos que estar cheio das vitórias de Deus. Amém? Queridos, cuidado. Cuidado com o que você coloca dentro da tua casa. A educação cristã é a responsabilidade dos pais. Não é aqui na igreja que aprende, não. Ou é? Não. Até falo com os pais lá. Lá eu sou vó, né? Sou vó de toda aquela criançada que tem ali. Mas olha, eu digo, mamãe e papai, não deixem eles trazerem brinquedo para dentro da igreja. Tá? A igreja não é creche. Desculpa, tá, irmãos? Eu estou aprendendo. Olha lá que eu falei do Vitiolate. A igreja não é creche. A igreja é levarmos tudo a Deus em adoração. E hoje, irmãos, as crianças são tão espertas, não é? Que às vezes uma criança menorzinha a gente ainda tem que segurar e ajudar, né? Mas aquela criança maiorzinha, de 5, 6 anos, ela já capta muita coisa. E às vezes até te surpreende, né? Irmãos, vamos ensinar os nossos filhos da nossa casa a se conduzir à presença de Deus. Amém? Uma coisa tão especial, maravilha, eu fico até feliz. Na hora da oferta, o Nicolas, se ele não tem uma ofertazinha para pôr ali na sal, ele joga até a chupeta dele dentro. Mas ele quer uma oferta, ele fica desesperado porque ele quer uma oferta para pôr ali. Bom, né, irmãos? É tão feliz quando a gente vê, glória a Deus, nossos filhos têm aquele prazer de ser um contribuinte na obra de Deus. São ensinamentos do lar cristão. Amém? E qual é o exemplo que nós temos passado também para a nossa família, para os nossos familiares, para os nossos filhos? Sabia que os nossos filhos, alguém da nossa família, eles nos observam muito? Por isso aí diz a Bíblia que nós somos sal, luz e o que mais? E uma carta. Não é? Sal e luz. Queridos, se nós ainda não temos alguém da nossa família
que ainda não é convertido, vamos ser exemplo para eles. Não vamos deixar eles lá. Vamos continuar lutando por eles. Na oração, na mensagem da palavra, sendo essa pessoa firme e constante, para que eles também possam nos imitar. O apóstolo Paulo teve uma ousadia, né? Ele diz: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. E eu ensinando esses tempos ali, minha neta disse: mas vó, Paulo ele era tão pequenininho, e ela encontrou lá que ele era meio vesgueto, né? E ela disse: talvez ele não casou porque ele era muito baixinho, vó. É nada, porque ele era um homem que se dedicou. Não é que ele tinha medo do casamento não, né? Mas ele se dedicou, sabe, irmãos? Ele teve uma fé maravilhosa também. Porque os jovens têm mais facilidade, né? Quantos jovens tem aqui? Diga amém. Opa, tem pouco? Mas você, jovem, tem tanta oportunidade mais do que nós, né? Você tem oportunidade de estar todos os dias, todo momento, se você quiser, na casa do Senhor. Amém? Então, amados, qual é o exemplo que nós temos passado para os nossos? Como é que você queria, né? Que o teu filho, que tua filha, que alguém fosse? Tenho toda certeza, você quer que ele seja um servo de Deus, uma pessoa muito importante para Deus. Mas para isso, temos que ser o espelho. Amém? Irmãos, nós podemos ver também, ali quando, naquela passagem que nos conta em 1 Samuel 30, de 1 a 26. Nos conta essa passagem sobre Davi. Né? Com toda certeza, irmãos, aquela cidade, creio que vocês já leram esta passagem, para nós finalizarmos, né? Esta passagem, já passei, né, pastor? Esta passagem, irmãos, nos conta que Davi, quando chegou ali na cidade de Ziglag, uma cidade até com nome difícil, né? Ali, irmãos, aquele povo havia saqueado aquela cidade, destruído tudo, levado as mulheres, os filhos de Davi, daqueles que estavam, e eles ali chegaram, nos conta esta passagem, que eles choraram, 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 até não ter mais força. Eles se desesperaram de uma forma terrível. Nos conta, irmãos, que eles se angustiaram, mas se angustiaram. E depois, quando eles choraram, já não tinha mais força. Nos conta a palavra de Deus que Davi se levantou pedindo ajuda ao Senhor. Mas olha que antes disso, houve um grande perigo. Os amigos que estavam com Davi se revoltaram, depois estavam chorando com ele, mas depois se revoltaram contra ele. Queriam apedrejá-lo porque as suas famílias tinham sido também levadas. Mas conta, irmãos, glória a Deus, que Davi toma força, que ele se levanta. E ali, irmãos, ele quando se levanta, ele fala, que está ali em Êxodo 28:5, né? Essa passagem que é Éfode, né? Ele pede ali, e de repente, irmãos, ele começa a orar, ele começa a falar com Deus, ele começa a pedir força no verso 7. Quando ele começa a pedir força, ele fala com o Senhor, e o Senhor diz: vai. O Senhor fala com ele para ele ir, que ele vai obter a vitória. Queridos, quando nós estamos em grande peleja, luta, a gente não vê uma solução, mas que a gente quer desmaiar, né? As forças acabam, a fé, a esperança. Mas olha, nos conta aqui que Davi, ele se reergueu. E ele foi. Tinha 400 homens ainda que foram com ele, e chegou lá para atravessar aquele rio lá. Eles não conseguiram, estavam cansados, só 200 foram. E eles chegaram, avançaram, conseguiram restaurar a família deles.
Mas olha, amados, o que aconteceu? Quando eles voltam para contar a vitória, para trazer as famílias, para aqueles que ficaram, né? Um deles diz assim, mas Davi, a gente vai levar? Vamos sim, vamos. Eles não vieram, mas eles merecem, eles têm que ter também a sua família. Queridos, não devemos deixar de lutar. Seja pelos nossos, seja pelo do nosso próximo, porque isso agrada a Deus. Amém? Isso agrada a Deus. Não vamos pensar só em nós, não. Tá? Quando você se encontrar em alguma adversidade na tua vida, não se esqueça que Deus, Ele nos exorta e temos que lutar não somente pelos nossos, mas por todos aqueles que estão no nosso redor. Para concluir, sobre tudo isso que nós falamos, irmãos, como disse, temos que nos revestir das armaduras de Deus. Ali em Gálatas 5, 16 e 21, nós vamos ver sobre as obras da carne. Mas em Gálatas 5, 22 ao 26, nós vamos ver o fruto do Espírito. O que é da carne, irmãos? Nós temos que deixar, porque a carne ela não produz coisa boa, muita coisa boa não. Mas o fruto do Espírito é uma receita boa para nós. Olha, para nós vencermos tudo isso, como fala lá em Gálatas 5, 22, são 9, né? São 9 os ingredientes que nós temos. O primeiro é a caridade, o segundo é o gozo, o terceiro é a paz, o quarto é a longanimidade, o quinto é a benignidade, o sexto é a bondade, o sétimo é a fé, o 8 é a mansidão, o 9 é a temperança. E o 10, nós temos que observar em Filipenses 4, 6, que diz assim: antes as vossas petições sejam em tudo conhecido diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Amados, essa receita de Gálatas 5, 22 ao 26, ela tem aqui principalmente a fé. A fé, ela é uma base muito importante na nossa vida, porque sem fé é impossível também nós agradarmos a Deus. Amém? E a outra é a mansidão, como eu disse, que tudo que nós temos que resolver, nós temos que ser mansos. E às vezes não é fácil ser manso, né? Não é fácil. Mas nós temos que ter o autocontrole. Amém? E o nono, que é a temperança. Esses tempos atrás eu estava ruim, né? Tinha pegado a influência, não tinha gosto para fazer nada assim de comida. E meu velho comeu uma sopa que eu tinha feito lá. Eu vi que ele ficava sal, né? Está gostoso, meu velho? Agora tá. Né? É, irmãos, a temperança. Temos que ser temperados. Porque se nós não temos temperança, meu Deus, nós vamos ficar destemperados e não é bom. Amada igreja, quantos creem que precisam de ser temperados? Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Não tenha vergonha não. Olha o que eu falei, o Senhor está batendo na porta do teu coração. Como eu disse, eu não sei o que você precisa, mas meu Deus sabe. E essa palavra, aquilo que eu não pude expressar, o Espírito de Deus vai continuar falando no teu coração. Nós tivemos aqui o testemunho da nossa irmã Vera, que só melhorou para ela quando ela pôs os pés na rocha, na palavra. Não sei o que você precisa, mas se você precisa de alguma coisa, de algum ajuste, se você precisa de fechar alguma brecha que ainda está, que você está dando, vem aqui, olha. Não fique com vergonha, não fique com medo, não se esqueça. O medo impede você
ser alcançado pelas bênçãos de Deus. Amém? Não fique com medo. Nós vamos pedir ao pastor, os pastores, que orem, né? Que desçam aí, por favor, pastor. Amém? Enquanto